amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O Mundo Agro está aqui hoje na fazenda Ipê Roxo, uma pequena propriedade rural no município de Nazaré do Tocantins, muito próximo a Luzinópolis. E aqui nós vamos dar os exemplos, vamos fazer uma viagem por essa propriedade rural, uma pequena propriedade que mostra que é capaz de produzir com sustentabilidade e lucratividade. O campo precisa disso, de quem pesquisa, de quem faz investimentos, mas que, acima de tudo, se dedica à terra. E nós estamos aqui ao lado do proprietário, o senhor Otávio Gutierrez, professor, homem experiente e que faz com muito amor o desenvolvimento dessa propriedade. Aqui tudo é muito natural. Vocês vão observar e vão gostar de acompanhar conosco, do Mundo Agro, a fazenda Ipê Roxo. Bom dia, senhor Otávio. Bom dia, César. Alegria conhecer o senhor e a sua propriedade. Muito obrigado pela honra da visita. Fico muito contente de poder mostrar o que a gente faz. Você está vendo aqui ao fundo um jardim clonal de cacau. Essa propriedade ela produz cacau, ela produz café e produz pimenta do reino. E nós vamos mostrar tudo isso para você. O cacau é uma experiência nova no Tocantins. É um fruto que é característico da região amazônica, tanto é que o estado do Pará é o maior produtor nacional de cacau. Muita gente pensa que é na Bahia, não é não, senhor? Já foi a Bahia, mas quando ela foi invadida pela praga da vassoura da bruxa, e aí destruiu o cacauzeiro da Bahia, e o Pará passou a ser o maior produtor brasileiro. O maior produtor mundial é a Costa do Marfim, mas o Brasil é um exportador de cacau. Senhor Otávio, o que levou o senhor a pensar em produzir cacau no Tocantins? Eu trabalhei grande parte da minha vida de agrônomo no estado do Espírito Santo. E essas três culturas que eu planto aqui, eu trabalhei com elas três, longos anos, lá no norte do estado do Espírito Santo. Quando eu me decidi, eu passei a minha vida aconselhando produtores rurais, ensinando a plantar. E, no fim, agora que eu já estou na idade, teoricamente, da aposentadoria, em vez de eu parar, eu falei, eu vou fazer um sítio pequeno, mas bem feitinho, com as coisas que eu aprendi ao longo da vida. No Espírito Santo, não é possível. Um alqueire de terra lá hoje custa R$300 mil. Então, eu não tinha essa possibilidade de fazer isso. Eu já conhecia o Tocantins por ter vindo prestar serviço aqui várias vezes, há muitos anos já. Então, eu conhecia o potencial que tem aqui, né? E estamos aqui numa região de terras muito férteis, terras muito boas, que tem também um acesso a rios e ribeirões de bom porte, que eu precisava disso porque para fazer agricultura irrigada, essas culturas que eu planto todas necessitam para ter alta produtividade ser irrigadas. Então, conhecendo o Tocantins e conhecendo essas culturas e decidindo por plantá-las, acabei resolvendo vir para cá, né? O que eu fiz há uns 7 anos, mais ou menos. Ótimo. É bom a gente encontrar pessoas assim, que são empreendedores e que acreditam no nosso estado do Tocantins. Nós vamos dar um passeio pela fazenda, né, professor Gutierrez? Pois não. E mostrando caso a caso para vocês. Mas o senhor, antes de fazer, o senhor fez as contas e viu que é possível produzir com sustentabilidade e com lucratividade. O senhor aposta muito no lucro que vai ter com o cacau, com o café e com a pimenta do reino. Sem dúvida. O problema, a lucratividade dessas culturas é quase autoevidente. Quando você faz a conta de quanto produz e por que preço vende, você vê que você, depois da planta estabelecida adulta, vamos dizer, cacau com 6 para 7 anos, pimenta com 4 a 5, café com 4 a 5, você vê que você não, nem que você queira, você consegue gastar mais do que a metade do que você fatura. O problema, na verdade, é a fase inicial de implantação. São culturas muito caras em si, muda a cara. No caso de pimenta,
um tutor, que a pimenta é uma trepadeira, precisa ter uma estaca para ela subir, o que é caro. Então, precisa de irrigação, que é coisa cara. Você gasta hoje alguma coisa entre 60 e 80 mil para irrigar um alqueire. Quer dizer, então... Na hora que vai vender, o lucro aparece. Então, se você conseguir superar bem a fase de investimento, se estiver preparado, ou por recursos próprios que você amealhou durante a vida, ou por financiamento bancário, que é uma possibilidade real e concreta aqui na região. E o Tocantins, fazendo parte da região norte, tem o Fundo Constitucional do Norte, o FNO, que é operado aqui pelo Banco da Amazônia, que eu vi que o senhor tem essa lavoura financiada pelo Banco da Amazônia, mostra a importância desse fundo para o desenvolvimento da região. É essencial. Se a gente quiser diversificar para culturas desse tipo, né, que são culturas mão de obra intensivas, né, para vocês terem uma ideia, numa propriedade desse tamanho, de 5 alqueires apenas, nós hoje temos 12 funcionários. Contando comigo e a minha mulher, que também trabalhamos aqui, nós somos 14, né, numa propriedade muito pequena. Quando tiver tudo em produção, ou seja, gente colhendo, porque só tem metade da propriedade que está em produção hoje, a outra metade está plantada, mas ainda não produz. No futuro, a gente vai ter alguma coisa como 20 funcionários. Então, essas culturas são implantações caras, mas extremamente interessantes, porque depois são muito duráveis. Cacau é uma planta que pode durar 200 anos, café 50, pimenta do reino. Pimenta do reino não se sabe, que às vezes dá uma doença que mata, mas é também uma cultura que dura 15, 20 anos. Então, o problema é a fase inicial. Se você tiver o Fundo Constitucional do Norte para nos apoiar, e foi isso que me viabilizou. Sem isso eu não teria viabilidade. É essencial que ele continue para nós. E vai continuar, com certeza. Vai haver algumas mudanças agora, mas no sentido de baixar o custo para o produtor. E isso a gente tem que defender. Claro. Seu Gutierrez, vamos dar uma volta pela propriedade? Eu gostaria de mostrar tudo, Xará, para você ver que aqui o seu Gutierrez faz as coisas com muito amor. Vamos lá, Xará! Continuamos aqui na fazenda Ipê Roxo, mostrando a produção de cacau. Ao meu lado agora está a doutora Anita, engenheira agrônoma, formada em Piracicaba, e que me contou uma história interessante. O pai dela era agrônomo. Ela tem 3 filhos agrônomos. Portanto, eles vieram para o Tocantins, foi uma bênção, porque eles estão introduzindo aqui variedades importantes. O estado não pode viver de monocultura, ter só soja e agora milho. Não, nós precisamos ter variedades para as pequenas propriedades poderem gerar emprego e renda para a população tocantinense. E essa fazenda Ipê Roxo é um exemplo maravilhoso. Doutora Anita, que alegria poder estar aqui junto com a senhora, com seu esposo, doutor Gutierrez, e a senhora vai falar um pouco para nós agora da lavoura de cacau que nós estamos presenciando aqui. Tudo bem? A senhora tem problemas com doenças aqui? Doença, não. Doença nós não tivemos. Nós tivemos problema aqui com algumas pragas, como chupança, que é a doença mais séria que tem hoje em cacau. Chupança é um percevejo? É um percevejo, Ele chama chupança do cacau. Que é do cacau a pleno sol, né? O cacau se desenvolve muito bem aqui, ele é o que mais resistiu ao sol, né? A intensidade do sol, pensando em café, pimenta e cacau. Mas o ideal, acho que se teria que ter uma arborização. Sombreamento, porque o cacau, toda a região amazônica, eles são plantados no meio da mata, da floresta. Mas ele diminui a produção. Então, essas variedades novas, nós trouxemos variedades produtivas, né?
Então você tem, vamos dizer, na Bahia uma produtividade de 300 quilos, essas variedades que estão aqui dá 3.000 quilos por hectare, né? Bem conduzidas. Agora, aqui eu imagino que a gente tivesse que ter uma arborização, quer dizer, um sombreamento muito leve, né? E eu estou percebendo que a senhora está já arborizando. Estou vendo aqui plantios de árvores, que é justamente com essa intenção. É, que nós demoramos para aprender isso. Aprendemos levando na cabeça, então demoramos para plantar. Quer dizer, o correto seria plantar antes, né, ou quase junto, ter um sombreamento no plantio e já ter a árvore de sombra crescendo. Nós decidimos usar essa árvore que é o angico, que é uma árvore aqui da região, que tem uma copa muito interessante, porque ela se estende e é rala, né? Então dá um sombreamento muito pequeno, né? Ela quebra a luz do sol, mas não impede a produção do cacau. O que a gente quer destacar aqui, e o Mundo Agro faz questão de dizer, é que essas pesquisas elas devem ser mantidas pelo Estado. Quando eu falo Estado, é a União, o Estado, os municípios, nós temos a Embrapa no Brasil, aqui no Tocantins temos uma sede. Eles estão avançando nas pesquisas, mas empreendedores como o seu Gutierrez e a doutora Anitta, eles acabam fazendo a pesquisa por conta deles. Então, se eles já tivessem o resultado dessa insolação que existe aqui, que é a região mais ensolarada do Brasil está aqui, né? Fosse dar algum transtorno, eles tinham plantado as árvores primeiro, descobriram depois, mas já estão plantando. Então, além desse empreendedorismo, é quem faz a pesquisa para o Tocantins. E é isso que a gente valoriza muito, viu, dona Anitta? Dona Anitta, me diga mais. A senhora está animada com a produtividade aqui? Não, está indo bem. Está indo bem, está produzindo bem. A lavoura do cacau tem uma vantagem grande, porque ela produz sempre. Então nós temos colhido aqui mais ou menos a cada 15 dias. Então você colhe, então não é uma coisa como o café, que a colheita é muito concentrada e que você precisa trazer gente de fora. Você consegue ter estabilidade de trabalho, né, de mão de obra para produzir. Bom, eu lhe pergunto, a senhora colhe aqui o cacau, como a propriedade é pequena, né, e a senhora precisa de 5 hectares, pelo que me falou, dá 3.000 quilos por hectare. 5 hectares dá 15.000 quilos, que é uma carga num caminhão-truque para a senhora vender esse cacau. Porque a senhora não vende ele aqui no Tocantins, a senhora tem que levar para fora. Não, a venda de cacau não é difícil. A gente só vendeu uma vez, né, a produção, porque está começando agora a produzir, né, é para um comprador do Pará, né? E aí o caminhão que traz as coisas para ele passa aqui na frente da nossa porta. Então não foi difícil. Não teve problema de frete. Não teve problema de frete, né? Hoje a gente está produzindo, agregando valor ao produto. Então nós caprichamos muito na fermentação, né, do cacau, para ele ficar bem aerado e ficar com forte sabor de chocolate. E secamos, torramos e descascamos ele e fazemos o que o pessoal chama de nibs e a gente chama de cacau crocante. Porque nibs é um nome meio esquisito, né? Então a gente chama de cacau crocante. Nós estamos vendendo isso para consumo já, o cacau crocante, né? Que é 100% chocolate. Só que ele ainda não é solúvel, né? Mas ele é 100% chocolate e está vendendo bem, né? Vou fazer uma conta aqui, porque o povo diz que eu sou filho de árabe, meu pai era libanês, e diz que os árabes gostam muito de fazer conta, que são muito comerciantes. Mas eu li a respeito que o quilo de cacau está custando R$15. Se eu ponho um caminhão com 15.000 quilos, vezes R$15, eu vou faturar R$225.000. Então, se eu for levar esse cacau para vender lá em Ilhéus, na Bahia, vou gastar 10.000 de frete. Não faz muita diferença porque o valor do produto é bom. Quando o produto é barato, o frete pesa muito. Quando eu vendo um caminhão, uma carga assim, então é uma produção de 5 hectares. Se eu apurar R$210.000 entre o custo da produção e o que sobrou,
a lucratividade é boa, vale a pena investir no cacau. Vale a pena. E tem grandes compradores se instalando próximo a nós aqui no Pará. Entendeu? Então tá. Porque hoje a maior produção de cacau do Brasil está no Pará já, né? Sim. Então você tem. É uma região um pouco mais chuvosa que aqui, né? Na época da seca. Mas tem grande. Não existe problema para vender. Ele tem que ser vendido. Você não pode armazenar cacau por muito tempo. Então, normalmente, o que se recomenda é se armazenar por 3 meses, né? Então, você tem que, como você colhe sempre, você vai ter que ter um certo volume para vender. Mas não existe problema de venda, não. E você tem grandes empresas multinacionais, né? E é uma lavoura extremamente benéfica para o meio ambiente, né? Porque ela deixa o solo totalmente coberto com folha, né? E ela ainda sequestra carbono, né? Porque muitas vezes os ambientalistas acham que não, que só a mata nativa, mas a produção também sequestra carbono. Não, na realidade, só tem sequestro de carbono se a planta estiver crescendo, né? No momento que a planta está em declínio, ela não tem. Então, quanto mais roça nova você plantar, mais sequestro de carbono você tem, né? E aqui a casca do cacau a gente vira adubo, né? Então a gente não perde nada do produto, né? Eu queria mostrar agora, Xará, eu quero ver se você pega as imagens. Olha aqui, a irrigação como ela é feita, ó. Nós mostramos lá atrás o tanque, a bomba que joga água aqui, são mangueiras, elas têm um furo e aqui é feito por gotejamento, é isso? Isso foi um erro agronômico nosso, né? Que nós também tivemos que aprender. Vamos ter que consertar. Essa região aqui, como você tem período de seca e de chuva, né? E de muita chuva, de 1.800 milímetros, né? Então a raiz se esparrama no período da chuva e aí no período da seca você dá água só naquele bulbo, né? Hoje a gente acha que tem que ser microaspersão. Microaspersão. Tá. Então nós vamos mudar, mas isso é assim mesmo, à medida que vai andando, como diz o seu Gutierrez, me disse ali fora aqui da gravação, nós estamos trocando o motor do carro com o carro andando, né? Mas é isso mesmo, a gente fica muito feliz de ver a senhora, o seu Gutierrez fazendo isso. Os filhos de vocês que são agrônomos mantêm uma outra propriedade rural em Tocantinópolis, é isso? Isso nós viemos para cá e eles resolveram investir lá, mas o deles já é um negócio maior, né? Eles vão para uns 200 hectares de cacau. Nós vamos passar por lá também, vamos conhecer essa lavoura importantíssima. Importante você que está assistindo o Mundo Agro, que nos acompanha, que nós estamos mostrando aquilo que pode ser uma alternativa para a sua propriedade, principalmente para as pequenas propriedades. E dentro dessa alternativa há variedades. Então o cacau se mostra como uma grande opção aqui no estado do Tocantins. Vamos verificar agora aqui dentro da lavoura, né? Só para mostrar para vocês. Essas folhas, aqui bate o sol de chanfro, tá vendo? Ela queima. Então ela sofre com o sol direto. Por isso nós temos que fazer o sombreamento. Mas a senhora joga algum produto aqui, um protetor solar nas plantas? Eu já deveria ter jogado um protetor solar aí. Até mas já está tarde, eu devia ter jogado antes. Eu faço uma mistura aqui que é caulim com silicato, com cera de carnaúba e cola de papel e pulverizo. Isso aí bate na folha, cria uma camada em cima da folha e protege ela contra o sol. É o que nós chamamos de protetor solar. A pesquisa precisa aprender com o agricultor. Então, porque a gente todo dia está mudando alguma coisa. Então, eu acho que uma área importante da pesquisa é levantar a tecnologia que já é utilizada pelo agricultor. Eu faria 2 áreas, uma de levantamento do que está acontecendo na realidade e outra de desenvolvimento de tecnologia, né? Porque você apanha tanto e você está junto com a planta
que você consegue desenvolver tecnologias mais apropriadas, né? E levando no bolso, né? Vai aí o conselho de uma pesquisadora, hein? Ela é agrônoma, trabalhou com pesquisa, trabalhou muitos anos no CEAGESP. É essa experiência da doutora Anita que está ajudando o Tocantins a crescer. Mundo Agro continua aqui na região do Bico do Papagaio. Agora nós estamos na fazenda IP Amarelo, no município de Tocantinópolis, localizado a 576 quilômetros de distância de Palmas, a capital do Tocantins. No passado, esse município, em virtude da boa visibilidade que ele tinha, das suas planícies, de terras férteis, ele ficou conhecido como Boa Vista. Logo após, passou a ser chamado Boa Vista do Padre João. E em 1943, com a chegada de agricultores maranhenses que atravessaram o rio Tocantins e cresceram então o povoado e intensificaram a condição econômica da região, passou-se a chamar Tocantinópolis. E aqui em Tocantinópolis, na fazenda IP Amarelo, nós viemos para acompanhar também uma plantação de cacau e de pimenta do reino. Vocês se recordam da fazenda IP Roxo, lá do seu Otávio Gutierrez e da doutora Anita. Aqui os proprietários são filhos do doutor Gutierrez e da doutora Anita. E eles tocam só que um projeto muito maior. Lá é numa pequena propriedade, aqui numa grande propriedade. Eu estou com o Adelso, que é o gerenciador, o gestor dessa propriedade rural. Adelso, quantos hectares nós temos de cacau e de pimenta do reino? Cacau hoje nós temos 88 hectares plantado e pimenta do reino 8,83 hectares de pimenta do reino plantado. Isso em número de pés, quantos pés de cacau e quantos de pimenta do reino? Pimenta do reino dá 17 mil pés de pimenta do reino e cacau em torno de 108 mil pés de cacau plantado. Para tocar tudo isso com irrigação, porque se não tiver irrigação não dá certo, nós precisamos. Quantos funcionários essa fazenda absorve hoje? Hoje eu tenho funcionário registrado, 39 registrados e uns diaristas que sempre estão precisando. Nós temos mais 8 ou 9 diaristas trabalhando hoje. Aqui é o sistema de irrigação. Aqui está o tanque de acúmulo de água e essas águas são bombeadas para fazer irrigação através de gotejamento. Eu estou vendo ali uns tanques maiores lá no fundo. É da fertirrigação. É da? Da fertirrigação. O que faz a fertirrigação? A fertirrigação é um meio para o senhor economizar a adubação, joga adubação na quantidade certa e tempo também, e o senhor faz uma adubação mais uniforme, conforme a planta precisa. Isso, você joga o adubo junto com a água da irrigação. Essa é a fertirrigação. É um sistema moderno. Nós estamos vendo aqui a captação de água. Vem de qual rio? Vem do rio Mumbuca, a 960 metros daqui. Rio Mumbuca cai aqui nos tanques, daqui vai para a casa de bombas. Nós estamos aqui mostrando, vocês estão vendo aí a casa de bombas, que vai bombear então para todas as lavouras. Exatamente. Senhor Adelso, a gente fica feliz de saber que o Tocantins entra na rota da produção de cacau, que normalmente isso começou na Bahia, depois foi para o estado do Pará, que é o maior produtor brasileiro, né? Mas o cacau ele dá em regiões de clima quente, não é isso? E normalmente em países mais pobres. E quem consome o cacau, que faz o chocolate, são os países mais ricos. Então o Brasil exporta cacau. Hoje sim, hoje está, na verdade, hoje está em falta no mundo inteiro o cacau hoje, né? Então tem que mandar, de vez em quando tem que comprar também. Muitas vezes, hoje o Brasil, se eu não me engano, está comprando cacau, né? Diz que com a pandemia o povo começou a comer mais chocolate. Ficou mais dentro de casa e começou a comer mais chocolate, né? Então nós temos que estimular a plantação de cacau. E o Tocantins é propício para isso. Exatamente. Nós temos um estado bom e luz. Nos outros estados não tem tanta luz assim. Nós temos pelo menos 12 horas de luz, que isso ajuda muito na produção. Que nós estamos achando que vai ser uma produção bem melhor do que na Bahia e no Pará.
que é um dos pioneiros no cacau hoje, né? Então vocês estão satisfeitos? Muito satisfeito mesmo do jeito que está indo. Nós estamos tendo um resultado bem diferente do que os outros estados nós estamos vendo aí. Nós vamos fazer visita nos outros estados com cacau, com a mesma época, o nosso está bem diferente. Está bem, a produção assim, não está uma produção grande, mas em vista dos outros estados está bem melhor sim. Que coisa boa, o Brasil exporta o cacau principalmente para a Ásia. O Japão é o nosso maior comprador, né? E os países asiáticos, o Vietnã, Hong Kong e tudo mais. A Costa do Marfim, que é um pequeno país, é o maior produtor de cacau do mundo. Então, a gente está vendo que o Tocantins está mostrando que nós aqui não podemos produzir só soja, só milho, não. Nós temos que ter culturas perenes, aquela planta que fica e dura por muitos anos. O cacau dura quantos anos, Adelso? Hoje em dia é difícil só falar, mas eu conheço plantação de cacau com 25, 30 anos no Espírito Santo e na cabruca, que eles falam no meio do mato. E o cacau clonado hoje em dia, a gente estima que pelo menos 15 anos sem problema nenhum. Na Bahia nós temos lá teve o problema da vassoura da bruxa e tal, mas lá na Bahia tem cacau com 150, 200 anos em produção, né? Então é uma planta perene, isso é que dá estabilidade para a economia do estado. Agora, a nossa companheira do Tocantins Rural, a jornalista Sara, vai entrevistar o engenheiro agrônomo extensionista rural do Ruraltins, o Dr. Kim, que vai fazer os comentários sobre o que nós mostramos sobre o cacau aqui na Fazenda IP Roxo. É com você, Sara. Bom dia, César Halum. Isso mesmo, hoje estamos aqui com Kim Gomides, ele que é extensionista rural há mais de 16 anos. Kim, hoje César Halum está no Bico do Papagaio falando com a gente sobre a produção de cacau e comercialização também de cacau. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do potencial do estado do Tocantins para produzir e comercializar, né, esse produto aqui no estado. Bom dia. Bom dia, parabéns aí, César, pelo programa, você e Sara. Tá aí na nossa terra querida, né, no Bico. Eu sou bicudo, né, fiquei em Araguatins aí por 8 anos. Conheci essa propriedade do seu Otávio, dona Anitta, é fantástico o trabalho deles. E o cacau é uma das grandes apostas que a gente está fazendo aqui no estado, né? Então a gente acredita muito nessa atividade. É uma alternativa interessante para a gente trabalhar em áreas de preservação. Então nas APPs a gente pode incrementar com o cultivo, nos passivos ambientais, né, nas necessidades de recuperação, nas reservas legais. Isso se o produtor não queira fazer, né, realmente o cultivo. Para nós aqui do Tocantins é uma alternativa porque a gente consegue agregar valor. O produtor trabalha um pouco mais confortável, trabalha sombreado, né? É um cultivo bastante interessante, tem uma remuneração muito, muito interessante para o produtor. E o mundo hoje quer comprar o cacau do Brasil, especialmente o cacau do Tocantins. Certo. Explica pra gente por que nós hoje aqui do Tocantins não estamos entre os maiores produtores, né? Visto que a gente tem todo o potencial que você já falou, a gente perde para outros estados aí na questão da produção de cacau. Sara, porque o santo de casa não faz milagre, né? Os cultivos amazônicos, eles foram, de certa forma, eles não tiveram tanta aceitação pelo produtor aqui. Então, mesmo o cupuaçu e outras amazônicas que a gente tem um potencial para produzir, não atraíram os nossos produtores, mas o mundo quer comprar esse cacau, quer comprar esse cupuaçu, o bacuri, quer conhecer esses sabores amazônicos. Então nós temos o potencial para fazer. O Tocantins tem uma área muito grande, representativa, principalmente a região do Vale do Araguaia, que é onde a umidade é mais alta, e a gente encontra árvores mais densas, né, florestas mais robustas. Então a gente tem condições sim de produzir. Falta a gente apostar um pouco mais, né, enquanto extensão rural, e levar os nossos técnicos à capacitação adequada para que eles ofertem a melhor tecnologia, a melhor solução para esses cultivos. Isso a gente está fazendo, a gente está integrando conhecimento, trazendo clones adequados, como vocês estão vendo aí nessas propriedades aí que vocês estão visitando. Então a gente pode afirmar que de norte a sul do Tocantins é possível produzir cacau? Com certeza, de norte a sul pode ser produzido com alguma tecnologia específica, mas principalmente relacionada à demanda de irrigação, quantidade de água disponível para a planta. A exigência dela em matéria orgânica também é significativa e principalmente o controle da incidência solar, que esse é o principal problema que ela tem.
com a vantagem, como a gente não tem cultivos ainda, as principais doenças da cultura a gente também não tem. Então a gente pode conseguir durante muito tempo sair à frente com produtividades mais altas do que os outros estados que concorrem com doenças. Certo, obrigada, Kim. E seguimos com você aí, César Halum. O Mundo Agro agradece ao Dr. Kim, engenheiro agrônomo do Rural Teams, pelas sábias palavras com o seu comentário sobre o cacau no Tocantins. É isso que é importante. E você, telespectador, qualquer dúvida que tiver, pode nos perguntar. Utilize os nossos sites, os nossos contatos que estão aí na sua tela para o Mundo Agro. Faça suas perguntas, dê a sua sugestão, que a nossa equipe técnica estará pronto para esclarecer as suas dúvidas. Mundo Agro vai encerrando por aqui mais um programa, agradecendo a sua audiência, o privilégio de você estar conosco e te convidando para o próximo domingo às 9 horas. Até lá, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Deus quer.